Olá pessoal, meu nome é Otávio, este é o canal Ramos da Videira e esse vídeo está extremamente importante, porque ele está falando sobre andar na luz com Deus e evitar a escuridão espiritual. Assista até o final. Olá pessoal, meu nome é Otávio, este é o canal Ramos da Videira e hoje eu estou aqui com mais um vídeo e hoje a mensagem que eu vou trazer a todos vocês é o que vocês viram obviamente no título, na capa, né? Que é como podemos nós, que somos servos de Deus, vivermos na escuridão, sendo que aquele que nos salvou, ele é a luz do mundo. Então, a mensagem de hoje é baseada na primeira carta de João, tá? Eu vou ler o capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 2, e uma parte de Lucas, que mais pra frente eu vou ler com vocês e vou explicar, tá? Então, alguns conceitos a gente precisa entender primeiro, quando a gente for no decorrer do vídeo, que é o que é viver na escuridão e o que é viver na luz de Deus. Porque talvez nós, ou as pessoas, tenhamos um certo problema para entender isso. Porque talvez pessoas, até você que de repente está assistindo meu vídeo, acredite que viver na escuridão é uma coisa e viver na luz é outra. Só que é preciso entender muito bem o que significa essas coisas para que você tenha noção verdadeiramente do Evangelho e da Palavra de Deus, para que esteja de acordo com a graça do Senhor, que foi o que nos salvou, que foi a sua misericórdia, o seu amor que dura eternamente por nós, pelos seus filhos. Bem, eu agradeço a todos que vão assistir, peço que você deixe o like, se puder, se inscreva, que ajuda muito, porque esse é um projeto que eu estou fazendo, né? Que é levar a palavra do Senhor, e você me ajuda muito quando você compartilha. Enfim, vamos começar a leitura. 1 João, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 2. Essa é a mensagem que Deus nos deu para transmiti-la a vocês. Deus é luz e nele não há escuridão nenhuma. Portanto, se dissermos que temos comunhão com Ele e continuamos a viver na escuridão espiritual, estamos mentindo e a verdade não está em nós. Mas, se estivermos vivendo na luz como Ele está na luz, Ele quem? Deus, Jesus, então temos uma comunhão maravilhosa uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então vamos ler até aqui primeiro. Aqui está falando que se eu digo que eu sou seguidor de Jesus, se eu sou seguidor do Deus Todo-Poderoso, do único Deus verdadeiro, e não há outro, não existe nenhum outro
A palavra de Deus explica que todo o resto que o mundo explica, que o mundo demonstra, são apenas imagens que não podem se mover, que não podem falar e que não têm poder verdadeiro e que não podem nos salvar de nada. Mas o único Deus e Senhor que existe verdadeiramente é Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus que nos ama e que nos salvou. Então aqui está falando que Ele é a luz do mundo. Basicamente isso, aquilo que Jesus explicou. Eu sou a luz do mundo. Então, nós, se somos seguidores dele, se somos os seus filhos amados, devemos buscar viver na luz. Aí vamos entender isso. Viver na escuridão não é necessariamente eu cometer pecado, por exemplo. Eu sou filho de Deus, nós somos filhos de Deus. Aí você está aí, por exemplo, na sua casa, passa um tempo, você cometeu algum pecado. E nós fazemos isso o tempo todo, né? Todos os dias, é preciso deixar isso bem claro. Porque eu estou simplesmente andando, estou simplesmente conversando na rua, tendo as minhas atividades na escola, no meu trabalho, seja onde for. E nós temos a nossa vida, né? Só que não deve ser a nossa vida, deve ser a nossa vida com Deus o tempo todo. E viver na escuridão é você, duas coisas. Ou você não tem consciência do seu pecado. Pode ser três, né, na verdade. Você ou não tem consciência do pecado que você comete, você normalizou ele no seu dia a dia. Você não tem noção se é pecado ou não, tá? Se leva você ou não ao pecado, alguma atitude que você está tomando. Segundo ponto, você não conhece a Deus. Então, se você não conhece a Deus, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você ainda está na escuridão. De repente, se você quer isso, se você quer mudar, é porque Deus está chamando você de novo. E a terceira coisa, que é muito importante, que é você cometer um pecado. Você sabe que aquilo é errado, mas não se arrepender, não sentir nada, não sentir vergonha. Porque a questão do arrependimento não é um arrependimento próprio, pela sua vontade, porque não deu certo uma ação que você queria fazer, não saiu como é esperado e você está arrependido por isso, triste por isso. Não é esse tipo de arrependimento. Não é o tipo de tristeza humana. É um arrependimento, é uma tristeza de entender que o Deus vivente, todo-poderoso, está vendo você. E Ele se entristece quando nós não seguimos a Ele. Então é se arrepender porque isso magoa a Deus. As nossas atitudes ferem a Deus, entristecem a Ele. Então, viver na escuridão não é eu ser cristão. Sigo a Deus, amo ao Senhor, leio a palavra, oro. Porém, eu vou e cometo os pecados do meu dia a dia. Só que se eu me arrependo, se eu me entrego a Deus, Ele vai ter misericórdia de mim para me perdoar. Por quê? Porque eu sou bom? Não. Porque Ele tem dó de mim? Não. Porque a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Ele, quem está no controle da minha vida é o Senhor. É o Espírito Santo de Deus que habita dentro da nossa alma, que habita dentro do nosso ser, que controla as nossas atitudes, que vai nos falar o que é certo e errado. E quando Deus vê o Espírito Santo dele em nós, ele não resiste. E quando ele nos vê de coração quebrantado, existe até um Salmos, não vou me recordar agora, o senhor se recorda qual Salmos é? Que fala quando nós nos arrependemos, Deus não resiste a um coração quebrantado. Salmos 52 ou 52. Isso. Um dos Salmos 52, 51, que Davi, isso mesmo, Salmo 51, que Davi se arrepende, se entrega a Deus, porque ele tinha cometido um pecado muito sério, que era relacionado ali a Betseba. Já você deu a palavra, você ia fazer um comentário breve. Pode falar. Em relação você disse sentir vergonha, não é sentir vergonha de ser um pecador, enfim, mas sentir vergonha porque
Porque sabe quem está ferindo e quem está ofendendo. É ter essa consciência de que Deus é o nosso Senhor e que é como um pai. Então você está ferindo a confiança, o amor de Deus, aquele pai que te cuida. Então você fica envergonhado pelo pai, não somente pela sua atitude, mas por saber que você está entristecendo alguém. E entristecer o Senhor nos deve causar, né, uma tristeza, né? Essa consciência que é importante de saber. E essa consciência, né? Enfim. Realmente, pessoal, é Salmo 51. No caso, ele pede para ser purificado. Davi explica isso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, coloque em mim pensamentos, desejos, enfim. E mais para frente vai explicar que Deus não resiste a um coração sincero, que é um coração de arrependimento, que você tem o sentimento de mudar de vida. Então, se você peca, mas se arrepende, ora a Deus, busca fazer diferente, mesmo tantas vezes não conseguindo, mesmo fracassando tantas vezes, que é o que acontece conosco várias vezes, você não está na escuridão. Viver na escuridão espiritual é você estar de acordo com o pensamento e com as atitudes. Veja, você tomar algumas atitudes mundanas, mas se arrepender porque você fez isso, porque você caiu, você estava fraco, você acabou caindo, mas você reconhece que é errado, você se arrepende e se volta para Deus, Ele perdoa você, Ele tem misericórdia da sua vida. Por quê? Porque o seu arrependimento, o momento que você teve com Deus foi sincero de verdade. E você já tem o Espírito Santo de Deus, porque você tem fé nessa palavra, e Deus vai te perdoar. Então, viver na escuridão espiritual, 3 coisas. Ou você não conhece a Deus, você não conhece a palavra, você não se entregou ainda para o Senhor, e Ele está te chamando. 2, ou você não tem consciência do seu pecado. Você comete alguma coisa que você não tem noção que é pecado ou que te leva ao pecado. Por exemplo, porque não é recomendado que cristãos ouçam músicas do mundo, principalmente aquelas que são bem sujas, né, bem erradas. Porque em Tiago, por exemplo, vai explicar que os pensamentos, que as vontades humanas nos levam à tentação. Então, tudo começa na mente, tudo começa no que eu penso, no que estou reproduzindo para as pessoas e o que eu estou pensando, o que estou sendo alimentado. Então, se a minha mente eu estou alimentando com a palavra de Deus, com oração, com convicção, buscando amor na fé, pensando nessas coisas diariamente, isso vai me ajudar a mudar de vida, mudar a trajetória da minha vida, exatamente no processo de santificação, que é um processo que leva tempo. Só pode, uma coisa importante, se deixando claro também, que a pessoa só vai ter consciência do pecado conhecendo a palavra. Porque não tem como você saber o que você está fazendo, se é certo ou errado, se você não conhece a palavra, o caráter de Deus, de Cristo, né? Isso, meu pai complementou, não sei se vai ficar muito bom, acho que vai dar para ouvir, senhor, mas caso dê um probleminha, ele explicou que você só tem consciência verdadeira do pecado se você lê a mensagem, se você ora e você tem esse contato com Deus, para você conseguir entender isso. Isso, se você conhece, porque o único livro, vamos dizer assim, que vai falar a verdade para você, porque não é só um livro, aqui é Deus falando conosco, porque Ele deixou isso para nós. A palavra é viva e eficaz, como ela mesma deixa claro. Tanto é que independente da situação, você pega e lê a palavra, vai caber para a sua vida, independente da época, independente do momento, e ela vai falar conosco, tá? Então, o que acontece? Tem a última coisa também, que eu havia falado, eu concluí, não ter consciência do pecado, pecar e não se arrepender. Então, busque entender. Se você cometer um erro, você pode se arrepender. Você deve se arrepender e buscar uma vida nova. E a última coisa, se você não conhece a Deus, você está em escuridão espiritual. Agora, o que é viver na luz? Bem, vamos continuar lendo o texto primeiro e a gente explica o que é viver na luz. Se dissermos que não temos pecado, esse é o versículo 8 do capítulo 1,
Se dissermos que não temos pecado, só estamos nos enganando a nós mesmos e recusando aceitar a verdade. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar as nossas ofensas e nos limpar dos nossos pecados, nos limpar de toda a maldade. Se alegarmos que não pecamos, estamos mentindo e chamando Deus de mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Tá? Então, se nós, como eu falei, alegamos que não é pecado, que nós não temos pecado, que nós estamos vivendo puramente bem, porque algumas pessoas acreditam que viver de verdade ali em santidade é você tomar certas atitudes. Então algumas pessoas acreditam que, por exemplo, você viver certamente fazendo tudo de acordo com as leis dos homens, você não matar, você não roubar, você não mentir, você tomar determinadas ações, a pessoa acredita que já está meio que blindada, já está pura o suficiente. Mas não é bem assim. Sou digno. Isso, você começa a acreditar que que você... Isso, você começa a acreditar que você tem uma certa dignidade, né? Alguns acham que tem mais dignidade, né, do que outros, e alguns acham que tem só um pouquinho, pelo menos. Não, pelo menos a minha parte eu fiz, né? Isso, mas aí a gente vê que não faz o menor sentido isso, porque se a gente for lá em Tiago, por exemplo, se a gente for no livro de Tiago e ver o capítulo 1, versículo 17, vai dizer o seguinte, que a gente até comentou ontem: mas tudo quanto é bom e perfeito vem de Deus, Criador de toda a luz, que resplandece para sempre, sem mudança nem sombra. É importante entender isso porque tudo que vem de bom não vem de mim, vem de Deus. Então as atitudes boas que você comete no seu dia, que você faz, que você ajuda as pessoas, que você se arrepende, que você ora, que você tem a palavra, o Espírito de Deus que habita em você. E como ele é o Espírito de Deus, não é o Espírito do mundo, ele convence você do pecado, ele convence você a tomar boas atitudes. Porque o que é bom, as obras, o que é bom vem dele e não vem de nós. E tudo que nós cometemos de ruim vem de nós e não de Deus. Tá? Então, viver na luz, que a gente explicou que é viver na escuridão. Viver na luz é você ter consciência do pecado. Você tem consciência, realmente eu sou pecador. E você buscar mudar de vida. Você tem a fé, você ama a Deus, você é salvo. Mas como você tem a fé, você não quer magoar a Deus, você quer... como você tem a fé em Deus. É importante dar esse passo. Não é que a pessoa vai mudar do dia para a noite. Isso, leva muito tempo. Mas o importante é ter a humildade suficiente para reconhecer que é um pecador e que precisa de Deus, que precisa de Jesus. E aí deixar que Jesus faça essa obra, porque para nós é impossível fazer algo em relação a isso. Como você disse, somos santificados por Ele, pelo poder e pela graça dele. Então não tem nada que eu possa fazer a não ser crer que Ele vai mudar isso em mim. E por isso que é um processo. Tem pessoas que demoram muito tempo e outras que são até um pouco mais rápido. Vai de pessoa, né? Vai do problema, vai da dificuldade, vai do tipo de pecado. Mas enfim, todos são transformados. Aqueles que têm um coração sincero e buscam, Deus trabalha na vida da pessoa. Não tem como. Porque se fazer esse passo, vou dizer, assim. É realmente o que o senhor falou, porque se você abre o seu coração para Deus, Deus não vai ignorar você. Então, de repente você está pensando que eu sou muito pequeno, quem sou eu para falar com Deus? É melhor do que pensar eu sou muito grande para Deus, porque tem pessoas que não conseguem nem orar, que acreditam que não precisam de Deus. Mas se você tem a consciência de que você é pequeno, né, e de repente você acha que Deus não vai te ouvir, isso não é verdade. Porque é esse que é o lindo do Evangelho, que Deus, sendo tão poderoso, Ele também se fez pequeno como nós. Quando Ele enviou Seu Filho, quando Jesus veio nos salvar. Então Ele vai ouvir você todas as vezes que você estiver falando, Ele nos vê o tempo todo. Então,
até em Hebreus, dizer que nada passa pelos olhos penetrantes do nosso Deus vivente. Então ele está vendo tudo. Nada passa batido. Isso, nada passa batido sem que ele veja. Ele vê tudo ele vê, tudo ele acompanha. Então ele tem misericórdia de nós, todas as vezes. Então você não deixe de falar com Deus, porque você acha que ele não vai te ouvir ou que ele não está te ouvindo. Porque ele sim está te ouvindo. Ele está vendo a sua dificuldade, de repente, que você está passando. Ele está vendo tudo. E às vezes as provações vão acontecer, muitas vezes. E isso pode nos entristecer. Mas Deus, no final, Ele mostra para nós que o mais importante é ter a vida com Ele, a vida eterna que Ele nos propõe, e termos a nossa família ao nosso redor, que são bens muito mais preciosos do que qualquer outra coisa. Então, bem, vamos continuar no texto, que vai dizer assim: meus filhinhos, estou lhes dizendo isso a fim de que vocês fiquem longe do pecado. Mas, se vocês pecarem, existe alguém para interceder por vocês diante do Pai. E o nome dele é Jesus Cristo, aquele que é tudo quanto é bom e que agrada completamente a Deus. Foi ele, e não nós, quem levou sobre si a ira de Deus contra os nossos pecados e nos levou à comunhão com Deus. Foi Jesus. E ele tornou possível o perdão para os nossos pecados, e não somente para os nossos, mas também para os do mundo inteiro. Então, pessoal, essa parte desse texto, vamos deixar bem claro que viver na luz de Deus é eu me arrepender, é eu buscar uma vida nova, independentemente das minhas atitudes. É eu ter noção que eu sou pecador, mas que aquele que me salvou nunca pecou e que ele tem misericórdia de nós, se eu estiver disposto a me arrepender e a entregar a minha vida para ele. Então, vamos só ler agora um complemento que é em Lucas, porque uma coisa que é muito importante, nos ajuda de verdade a tomar novas atitudes, que o Espírito de Deus se agrada. E Jesus disse que nós devemos fazer, porque de repente você está pensando: tá, Otávio, mas e agora? O que eu posso fazer para mudar de vida? Porque falar sobre mudar de vida é muito fácil, né? Talvez alguns pensem que mudar de vida é você crescer, prosperar. Não. Mudar de vida é você tomar atitudes diferentes. E o que mais pode ajudar você é você ler a palavra, se arrepender primeiramente, e nos principais, que nós esquecemos às vezes, é orar. Orar, exatamente, orar, falar com Deus. Ele dá essa permissão para você, de você se arrepender, porque você ora, você conversa com Deus, você se arrepende, você chora, se emociona, porque Ele vai falar com você. E de repente você está esperando ouvir a voz de Deus, literalmente, mas você pode ouvir, mas essas coisas levam tempo, você precisa buscar. Então, a melhor forma de você ouvir a voz de Deus, de você falar com Ele, é você orar e ler a palavra junto, porque você escolhe uma mensagem e Ele vai falar com você. Então vamos agora ler em Lucas, do capítulo 22, o versículo 39 ao 46, vai dizer bem assim: então, acompanhado pelos discípulos, ele deixou a sala do andar superior e foi, como ele de costume, para o Monte das Oliveiras. Ali, ele disse-lhes: orem a Deus para não serem vencidos pela tentação. Jesus se afastou um pouco, ajoelhou-se e começou a oração: Pai, se o Senhor quiser, afaste de mim esse cálice, porém, eu quero fazer a sua vontade e não a minha. Então Jesus aqui deixou esse exemplo, que nós devemos querer fazer a vontade de Deus, mesmo a nossa carne muitas vezes clamando: você está mal, você não sabe o que fazer. Olha, peça para Deus te ajudar, que Ele vai te fortalecer, para que você não caia na tentação. Vai ter momentos que vai ser difícil, que vai estar na sua frente o mal, você vai precisar resistir. Mas para isso não é você que resiste, Deus capacita você. E você consegue ser transformado. E aí vai continuar: então apareceu um anjo do céu que o fortalecia.
porque ele quem? Jesus, estava em tal agonia de espírito que começou a suar sangue, com gotas caindo ao chão, enquanto orava cada vez mais fervorosamente. Então Jesus estava orando ali, porque isso era antes dele ser entregue ali em nosso lugar, antes dele ser crucificado, dele receber os pecados de todo o mundo. Então é um cargo que ninguém pode suportar, a não ser ele foi capaz de suportar, porque Jesus é o Senhor da glória, é o Todo-Poderoso Filho de Deus, e veio nos salvar. E aí continua, finalmente Jesus se levantou e voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, cansados e dominados pela tristeza. Então, muitas vezes nós vamos render, nós vamos cair, vamos estar dormindo no ponto, quando Jesus está falando: ei, acorde meu filho, venha fazer a obra comigo. Nós vamos estar lá dormindo. Mas ele vem e nos acorda e diz bem assim: por que estão dormindo? Perguntou-lhes: levantem-se. Então Jesus diz: levante-se, acorde, tome uma atitude. E diz: orem, para que vocês não caiam em tentação. Então, pessoal, a mensagem de hoje foi sobre buscar viver com Deus cada vez mais, porque o amor dele, a misericórdia dele dura para sempre. Mas viver com Deus é estar disposto, com humildade, a se arrepender, a entregar a sua vida na mão dele, nas condições dele. Porque tudo que Jesus quer para nós, que Deus quer para nós, é a nossa salvação, é viver conosco. Ele quer que nós venhamos viver com ele no céu, na glória, na honra que ele nos entrega de graça, sem pagamento, apenas tendo fé, apenas deixando que Jesus faça tudo por nós, se arrependendo e buscando cada dia mais seguir a vontade de Jesus, que é o nosso Salvador. Então, eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo. Peço que você compartilhe o vídeo de coração, deixe um like, se inscreva no canal, porque essas coisas ajudam, né, a mais pessoas ouvirem essa palavra, porque afinal de contas, eu espero que você tenha sido tocado por Deus, que você tenha conseguido entender o que Ele diz. E bem, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu convido você a fazer uma oração final, amém? Então, se você puder, feche seus olhos e está comigo. Se você já aceitou a Jesus, já entendeu, pode sair do vídeo. Mas se você ainda não aceitou a Cristo, ou se você quer, a partir de hoje, mudar, ser transformado, ser uma pessoa diferente cada vez mais, repita comigo essa oração. E depois comece a tentar orar sozinho com Deus e a ler a sua palavra. Bem, Senhor, meu Deus, obrigado por mais um dia. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Senhor, meu Deus, tenha misericórdia da minha vida. Me ajude a continuar vivendo no seu amor, no seu Espírito. Tenha misericórdia de mim. Hoje, agora mesmo, nessa hora, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Que seja feita a sua vontade e não a minha. Eu me arrependo de tudo o que eu já fiz de errado. Transforme a minha vida, Senhor. Me purifica de todos os meus pecados e me salve, Pai. Eu te aceito, Jesus, como o meu Senhor, como o meu Salvador e o meu Deus Todo-Poderoso. Amém. Então, se você fez essa oração, se você entregou a sua vida para Jesus, o Senhor está muito feliz por você, porque você abriu uma porta para Deus. E hoje mesmo Ele vai começar a usar a sua vida. Então, muito obrigado a todos que assistiram. E até a próxima. Fique com Deus. Tchau.